Agora que estamos com o nosso entendimento apurado, abra sua Bíblia aí, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 27. Hoje nós vamos falar sobre Yom Kippur, o dia do perdão. Queria pedir por gentileza para o pessoal que está lá atrás em pé sentar, por favor. Vamos sentar, gente? Aleluia. O pessoal que está ali na cantina, ó, por favor. Precisamos aprender a ter reverência, né, na presença do Senhor. Muitas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus e por achar que servir a Deus é só isso, né? É só o basicão, né? É que cometem muitos pecados contra Deus sem saber, né? Sem saber. A presença de Deus é algo tão sério, tão importante, que no Antigo Testamento, se alguém entrasse na presença do Senhor sem o temor devido, sem a reverência, sem a honra, ele morria na frente do altar. Morria na frente do altar. E infelizmente hoje, só porque estamos vivendo o tempo da graça, as pessoas não levam a sério a presença do Senhor, né? Tem pessoas que acham que vir para a igreja é vir para a presença do apóstolo, vir para a igreja é vir para a presença do líder, ou vir para a presença do colega, da célula. Não entende que um Deus santo está nesse lugar. Não entende que um Deus poderoso e um Deus que leva muito a sério a questão da reverência, do temor e da reverência, obediência na presença dele, está nesse lugar. Amém? Não é à toa que ele falou frases fortíssimas, como aquele disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Moisés teve que tirar as sandálias dos pés para não contaminar o lugar sagrado onde Deus estava se revelando para ele. A palavra do Senhor também diz que Deus, ele exorta a que todos se calem diante dele, que todos façam silêncio diante dele. São coisas como essa que a igreja tem que aprender. Tem muita gente que diz assim: o Velho Testamento passou, a gente tem que viver o Novo. Você não compreende nada sobre Bíblia Sagrada. O Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento. Você não pode falar do Novo Testamento sem entender o Velho. Se você pregar o Novo Testamento sem compreender o Velho, você não vai ter a correta percepção do que os textos estão querendo dizer. Assim como também ninguém pode interpretar corretamente o Velho Testamento sem a compreensão do Novo. Então um completa o outro. Não é porque o Velho Testamento é chamado de velho que ele caducou, que ele perdeu a sua importância. De maneira nenhuma. Um está agregado ao outro, um está colado no outro, um depende do outro. A prova é tanta que várias vezes Jesus citou os textos do Antigo Testamento. Várias vezes ele citou os textos do Antigo Testamento. Então, nós vemos que o próprio Senhor Jesus validou o Antigo Testamento. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre mais uma festa bíblica, mais uma festa sagrada. Nós conversamos sobre isso domingo agora, né, no primeiro culto. Nós falamos sobre as festas bíblicas. Nós começamos lá na Páscoa e terminamos na festa dos tabernáculos. Porém o tempo
nos deu para falar sobre tudo. E eu quero hoje falar sobre uma festa que acontece antes da festa dos tabernáculos. Antes da festa dos tabernáculos. Primeiramente, acontece o chamado Ano Novo Judaico. Depois do Ano Novo Judaico, acontece a festa do Yom Kippur, que ela está terminando hoje, lá em Israel. E a partir de então, dá-se início à festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E hoje eu quero falar sobre essa festa tão importante, o Yom Kippur. E por que ela é importante para nós? Por que as festas bíblicas têm importância para os cristãos? Porque tem uma linguagem profética e espiritual ao nosso respeito. Eu mostrei isso para vocês domingo, falando sobre a Páscoa, falando sobre a festa do Pentecostes, falando sobre a festa dos tabernáculos. E hoje eu vou mostrar para vocês como essa festa chamada Yom Kippur, ou festa do perdão, dia do perdão, como ela é importante para as nossas vidas, como ela tem um significado espiritual, profético tremendo para as nossas vidas. Muito bem, vamos ler o texto. Levítico capítulo 23, versículo do 27 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, Yom Kippur. Façam uma reunião sagrada. Uma reunião o quê? Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. Deus pediu para fazer o quê? Humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação pelo pecado de vocês diante do Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar neste dia será eliminado do seu povo. Amém? Amados, o Yom Kippur é o dia em que Deus pede para que todo o seu povo se arrependa, se humilhe e peça perdão. O judeu, ele passava o ano todo fazendo ofertas, sacrifícios ao Senhor nas várias festas bíblicas, mas somente uma vez por ano, escute, uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava diante do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do altar, o lugar mais sagrado do santuário, do tabernáculo, do templo, para ali apresentar o pecado do povo, de todo o povo de Deus, para que o Senhor viesse a perdoá-los. E era feito todo um ritual muito sério, um ritual muito importante, porque era o pecado de toda a humanidade, de todo o povo de Deus, melhor dizendo, que estava em jogo. E era o momento em que Deus ia ouvir a confissão do seu povo, e ia receber o pedido de perdão do seu povo, e ia liberar sobre o seu povo o manto da misericórdia, o manto do perdão, para que o seu povo fosse perdoado de todos os seus pecados. Existem outros textos que falam sobre isso, como por exemplo, Levítico capítulo 16, versículo 29 e 30, que diz o seguinte: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nós devemos fazer o quê? Deus quer que nesse dia, o dia do perdão, todo o seu povo se humilhe, todo o seu povo se prostre diante dele, todo o seu povo confesse os seus pecados, reconheçam que sem ele nós não somos nada. É dia de humilhação, é dia de você se humilhar diante de Deus, para que o Senhor, por sua graça, te conceda o perdão e a misericórdia. E ele diz: vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação pelo pecado de vocês, para purificá-los. Para o quê? Purificá-los em
puros de todos os seus pecados. Então, naquele ato profético sagrado, acontecia algo maravilhoso. O Senhor, Ele perdoava o seu povo de todo o pecado. O seu povo via a presença dEle, com o coração quebrantado, o espírito contrito, e eles se humilhavam diante do Senhor. Eles rasgavam as suas vestes em sinal de arrependimento e humilhação. Era um costume da época. Ainda hoje eles fazem isso. Rasgam suas vestes. Outros se vestiam com um pano de saco. O pano de saco era um tecido feito de pelo de camelo, o mesmo tecido que eu falei para vocês domingo, que construía-se, que fazia-se a tenda, as tendas, né, os tabernáculos. E aquele tecido grosseiro, ele representava humilhação, e eles se vestiam desse tecido e iam para diante do Senhor, e ali eles se prostravam, passavam um dia jejuando, chorando, se humilhando, jogavam terra sobre a sua cabeça, alguns raspavam a cabeça em atitude de humilhação, para que o Senhor os tivesse misericórdia e os perdoasse. Nessa época, o início de outono, do outono lá em Israel, e primavera aqui no Brasil, pelo menos no sul do Brasil, né? Porque o Nordeste não existe primavera nem outono, né? O Nordeste só tem dois climas, né? Quintura e mormaço só, né? Lá no sul é que tem os outros. Então, nessa época, os judeus do mundo inteiro comemoram uma sequência de festas bíblicas da estação de outono. Primeiro, eles começam celebrando o chamado Rosh Hashanah. Diga Rosh Hashanah. O que significa isso? É a festa das trombetas. É a festa em que os judeus celebram o novo ano. O ano novo lá em Israel é celebrado ao som do shofar, ao som das trombetas. Amém? E os 10 dias de arrependimento, logo após o ano novo judaico, eles entram num período de jejum e oração de 10 dias, cujo é conhecido como Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Então eles terminam o ano novo, eles já entram num propósito de 10 dias de jejum e oração. E o jejum do judeu é diferente do jejum do crente, né? O jejum do crente é o chamado jejum relâmpago, né? Ele ora para começar o jejum, quando ele diz amém, ele diz, já posso entregar o jejum. O jejum só durou o tempo que ele orou para entregar o jejum, né? Então o jejum do judeu começa no cair do sol, no pôr do sol, e ele só entrega o jejum no nascer, no cair do próximo dia. Ou seja, ele começa o jejum 5:30 da tarde, e ele só vai entregar 5:30 da tarde do outro dia. E detalhe, é 24 horas sem comida e sem beber nada, nem água, nem suco, coisa nenhuma. É 24 horas jejuando, para que o Senhor se compadeça e perdoe os seus pecados. Olha como eles levam a sério isso, não é verdade? Eu não sei como é que um cristão conhecedor da Bíblia Sagrada consegue viver sem se humilhar diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Tem crente, irmão, na igreja, cristão, que não ora nem para agradecer a Deus pela comida que Deus colocou na mesa dele, nem para agradecer a Deus por aquele pãozinho de cada dia ali que Deus está concedendo. Imagina orar para que Deus perdoe os seus pecados. São cristãos que estão dentro da igreja e todo dia pecam em pensamento, pecam em palavras e pecam em ações. A palavra do Senhor diz que aquele que fala, que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Uma pessoa que está na igreja e abre a boca para dizer, eu não peço perdão porque eu não tenho pecado, eu não preciso pedir perdão a Deus nem me reconciliar porque eu não estou pecando. Que a pessoa acha que pecado é só trair a esposa, é só se prostituir sexualmente,
que pecado é só fumar maconha, cheirar cocaína, que pecado é matar, pecado é roubar, é estuprar. A pessoa não entende que pecado é toda e qualquer quebra de mandamento bíblico. Toda e qualquer quebra de princípio bíblico é um pecado. O pecado é tão fácil de cometer que a palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Só em você se omitir de fazer o que é certo, você já está pecando. Só em você ver que algo precisa de ajuda, alguém precisa de ajuda, ou caiu um objeto ali, você viu que caiu, aí diz, não tem nada a ver com isso, não é meu, né? Ah, tem um fio ali descascado, saiu faísca, você olha, ah, eu estou nem aí, não é meu, a casa não é minha, se pegar fogo é problema deles. Isso também é pecado, porque você sabe que o correto é ir lá no dono do prédio ou da casa, dizendo, olha senhor, tem um fio ali na sua casa que está saindo faísca, pode pegar fogo lá, né? Ou então cai um objeto, eu não sei de quem é, mas eu vou juntar aqui, porque se fosse meu, eu gostaria que alguém fizesse por mim, então eu também vou fazer a mesma coisa, né? Então as pessoas que fazem tais coisas, acham que isso é bobagem, mas isso também é pecado. Assim como é pecado você falar mal dos outros, falar mal dos seus irmãos, criticar os seus irmãos, falar mal dos seus pastores, dos seus bispos, dos seus apóstolos, dos seus líderes. Isso é pecado. Isso é pecado. Então existe muito mais pecado dentro da igreja do que a gente imagina. Existe muito mais pecado no meio do povo de Deus do que a gente imagina. Então, amados, se nós bem soubéssemos, nós viveríamos 24 horas no Yom Kippur, 24 horas de joelhos dobrados, clamando pelo perdão e a misericórdia do Senhor. Quem compreende isso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Muito bem. A festa do Yom Kippur encerra com o início da festa dos tabernáculos, que é essa festa que eu hoje, juntamente com a apóstola e a irmã Conceição, estaremos indo, né? Hoje eu vou voar 4 horas da manhã, 4 horas estou saindo daqui para ir para o lugar sagrado, buscar Deus e orar por vocês naquele lugar, amém? Inclusive até quem trouxe os pedidos de oração, o Jonas está ali atrás recebendo, amém? Os líderes que trouxeram lá do profético do território, entregue lá para o Jonas, tá certo? E eu quero que vocês que não ofertaram também coloquem os seus pedidos de oração, amém? Não é porque você não colaborou com a minha viagem para Jerusalém que eu vou deixar de orar por você de maneira nenhuma, tá bom? Coloque lá também o seu pedido de oração. Eu estarei também levando o talite com o nome e os pedidos de oração de quem adotou, para também estar ali orando por vocês. Voltando para cá. Então, meus amados, havia um ato profético no Antigo Testamento que nos levava a compreender a missão de Jesus na terra. Escute, no dia do Yom Kippur, Deus fazia uma substituição. Ele fazia o quê? Uma substituição. Como funcionava isso? Deus retirava o pecado do povo e colocava sobre um animal. E a partir daquele momento, aquele animal seria punido pelo pecado de todo o povo. Isso está no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 20. Abra a sua Bíblia, por favor. Levítico, capítulo 16, versículo 20, do 20 ao 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do rei: quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente um bode vivo. Trará o quê? Um bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo
e confessará todas as iniquidades e rebeliões do povo de Israel, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto para morrer. Então, amados, o ato de substituição é um ato importantíssimo para nós. Ainda que esse ato profético tenha sido substituído pelo ato sacrificial de Cristo, mas o significado é o mesmo. O sacerdote, o sumo sacerdote, Cohen Gadol em hebraico, o sumo sacerdote, ele fazia um ato profético pela remissão do pecado do povo. Primeiramente, ele fazia por ele mesmo, para santificar a vida dele e a casa dele, a família dele. E ele pegava um bezerro e o sacrificava diante do Senhor. E ele pegava o sangue desse bezerro e aspergia, ou seja, ele salpicava o sangue sobre a vida dele, sobre o corpo dele, salpicava o sangue sobre a família dele, salpicava o sangue no altar do sacrifício, salpicava o sangue no altar do incenso, entrava no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado, e ali também aspergia o sangue daquele animal sobre a arca da aliança, sobre a tampa do gasofilaço, a tampa do propiciatório, melhor dizendo, e ungia aquele local com o sangue daquele animal, representando a purificação, a santificação do sacerdote e também do santuário. E depois ele queimava aquele animal no altar em honra a Deus. Ali ele fez o sacrifício pelo pecado dele. Logo em seguida, ele ia fazer agora o ato profético pelo pecado do povo. Por favor, preste atenção. Ele ia fazer um ato profético pelo pecado do povo. Ele pegava um outro animal, no caso um bode, e ele levava o bode para a frente do tabernáculo. E ali ele colocava a mão sobre a cabeça daquele bode. E enquanto ele estava ali, liberando sobre aquele bode o pecado de todo o povo de Deus, o povo de Deus estava lá fora orando e confessando os seus pecados, contando para o Senhor todas as coisas erradas que fizeram, num ato de arrependimento e humilhação. Alguns batiam no peito, outros rasgavam suas vestes, outros se cobriam com terra, vestidos de pano de saco, outros arrancavam os cabelos da cabeça, raspavam a cabeça, como um ato de humilhação. Eles queriam deixar bem claro para Deus: ei Deus, eu estou arrependido de ter pecado contra ti. Ei Deus, eu me arrependo de ter te desobedecido, eu me arrependo de ter me rebelado contra ti. E enquanto eles clamavam, choravam, gritavam, todos os pecados deles eram transferidos para aquele bode. Depois que era feito o ritual da oração do arrependimento, aquele bode era levado para um lugar deserto, para ali morrer sozinho. Ele morria juntamente com todos os pecados do povo de Deus. O que isso tem a ver conosco, apóstolo? Tudo, meu irmão. O nome desse ato profético, desse ritual, em hebraico chama-se caparote. Diga caparote. O que significa caparote? Significa expiação de pecados. Significa um ato redentivo, em que Deus substitui o teu pecado pela pureza do animal sacrificado. Tinha que ser um animal puro, tinha que ser um animal de um ano, tinha que ser um animal sem mancha, puro, para que a pureza do animal fosse posta sobre o povo de Deus, e a sujeira, o pecado e a iniquidade do povo de Deus fosse colocado sobre o animal, para que o animal morresse, e juntamente com a morte daquele animal morresse todo o pecado do povo. Porém, aquele animal só tinha o poder de anular o
O ato profético tinha que ser feito novamente. O Yom Kippur tinha que ser feito novamente. O caparote tinha que ser feito novamente, para que o perdão fosse liberado. Porém, Deus enviou um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Porém, esse cordeiro é diferente do bode chamado bode emissário ou bode expiatório. O cordeiro que Deus enviou para a purificação dos nossos pecados, ele não era levado até o matadouro à força. Ele não foi obrigado a morrer. O bode emissário ou bode expiatório, ele era arrastado à força. E imagine só os gritos daquele bode. Imagine o desespero daquele bode, porque ele sentia que ia morrer. O animal sente, não é verdade? Quando alguém está levando um porco para matar, o porco parece que sabe que vai morrer. São gritos desesperados, agonizantes. O animal parece que sente que está indo para a morte. Agora imagine os gritos daquele bode, o desespero daquele bode. Mas esse cordeiro que Deus enviou para morrer pelos meus e pelos teus pecados, ele não abriu a boca. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, a palavra do Senhor diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Ele era diferente. Esse cordeiro era diferente. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia o motivo pelo qual ia morrer. E mesmo assim, ele decidiu morrer. Quando Pedro, o apóstolo, sacou da sua espada e cortou a orelha do soldado, do sumo sacerdote Malco, Jesus correu, tomou a espada da mão de Pedro e disse: Pedro, para com isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E imediatamente Jesus colou a orelha daquele soldado de volta no lugar. Milagrosamente a orelha voltou ao normal. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai agora, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe quantos anjos são uma legião? 6.000 anjos, uma legião. Jesus tinha 12 legiões à disposição dele. Sabe quantos anjos foram necessários para destruir a cidade de Sodoma? Um anjo. Um anjo destruiu a cidade de Sodoma e o outro anjo destruiu a cidade de Gomorra. Eram duas cidades. Então, meu irmão, Jesus não estava sendo levado ao matadouro à força. Ninguém estava obrigando ele a nada. Ele decidiu. Essa era a diferença do bode expiatório para o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Então o caparote, que ainda hoje acontece em Israel, eles não usam mais o bode, porque há hoje uma série de organizações que defendem, protegem os animais. Existe uma organização internacional de proteção aos animais, e aí foi processo por cima de processo para impedir os judeus de sacrificar os bodes, os cordeiros, os cabritos, enfim. E eles, para não pararem de realizar o ritual do caparote, eles mudaram para um frango. Eles usam hoje um frango, né? Os homens usam um galo e as mulheres usam uma galinha. Tem que ser um frango branco, totalmente branco. E eles pegam aquele frango e durante o Yom Kippur eles passam o frango sobre a sua cabeça, confessando os seus pecados. Se você entrar no YouTube, você vai ver os vídeos deles fazendo um caparote. E eles passam aquele frango vivo sobre a cabeça deles, confessando os pecados deles,
transferindo os pecados deles para aquele animal. E depois que termina o ritual, eles sacrificam aquele animal, eles matam aquele animal, representando que ali está morrendo todos os pecados deles. Eles continuam fazendo isso por quê? Porque eles não creem no sacrifício do nosso Cordeiro. Eles não entendem que o que Jesus fez na cruz foi um ato definitivo, porque todos os anos eles precisam fazer o cabarote, todos os anos eles precisam pegar frangos e mais frangos e matar esses frangos para que os seus pecados sejam perdoados. Porém, no outro ano, novamente eles vão ter que fazer o cabarote, porque novamente eles vão estar debaixo de maldição por causa do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. E a palavra do Senhor diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Em Isaías 53:7, a palavra do Senhor diz: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. É por isso que João, no capítulo 1, versículo 29, escreveu que quando João o Batista viu Jesus se aproximando, profeticamente, João, como era profeta, ele olhou para aquele homem, o Espírito de Deus lhe deu a revelação, o entendimento, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali João o Batista estava revelando: este é o Cordeiro perfeito, este é o caparote perfeito, este é o verdadeiro Yom Kippur. Nele nós seremos definitivamente perdoados, nele nós seremos definitivamente purificados, porque o sangue dele é mais poderoso do que o sangue de qualquer bode, ovelha, cordeiro ou qualquer animal. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Aleluia! Existem algumas coisas que nós podemos aprender através do judaísmo e das cerimônias judaicas. Nós não queremos de maneira nenhuma tornarmos a igreja de Jesus uma sinagoga, de maneira nenhuma. Nós não queremos de maneira nenhuma trazermos a doutrina judaica para dentro da igreja do Senhor, porque o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que a igreja do Senhor não se tornaria uma seita do judaísmo, mas uma igreja específica, algo separado do judaísmo. E isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Nós vamos estudar sobre isso mais na frente, quando nós dermos continuidade ao seminário de Atos dos Apóstolos. Mas existem coisas do judaísmo, existem coisas do judaísmo que nos ajudam a compreender o que Jesus veio fazer na terra. Existem coisas do judaísmo que nos ajudam a entender e a compreender melhor as doutrinas que o Senhor Jesus nos ensinou. Até porque, primeiro, Jesus é judeu. Nós não podemos esquecer isso. Jesus é judeu, filho de uma judia, criado por um judeu, numa família judaica. Jesus era da tribo de Judá, um judeu legítimo, e ele cresceu com todos os ensinamentos de um judeu, como até hoje eles praticam. O que os judeus praticavam nos tempos de Jesus, eles continuam praticando hoje. A irmã está anotando o texto aí no celular? Está anotando? Está anotando, né? Eu quero crer que você está anotando. Eu não quero acreditar que você está na internet. Eu quero crer que você está anotando o que eu estou pregando. Então, nós estamos dizendo para vocês, amados, nada mudou do que Jesus praticava na sua casa, nos tempos em que ele estava com a sua família, para o que hoje os judeus fazem.
lei do Senhor no Antigo Testamento. E então, como eu estava dizendo para vocês, Jesus é judeu, e muitas das coisas que Jesus ensinou tinha a ver com o judaísmo. Muitas coisas que Jesus falou que a gente fica sem entender, a gente fica voando. Poxa, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Por que Jesus falou isso? A gente não entende. Por quê? Porque nós não conhecemos a cultura judaica. E Jesus falou como um judeu, para judeus. Então nós precisamos estudar a cultura judaica para compreendermos o que era que Jesus estava querendo dizer. E eu tenho me aprofundado no estudo da cultura judaica. E muitas das coisas que eu não entendia se esclareceram na minha mente. O porquê de cada coisa. Então nós temos muito o que aprender com a cultura judaica. Isso nos tornará cristãos mais fervorosos. Isso nos tornará cristãos mais dedicados. Eu estou constantemente postando no meu Facebook vídeos dos judeus orando. E é algo lindo. Quem foi que já viu lá no meu Facebook os judeus orando? Alguém pelo menos viu, né? Glória. Os outros estão brigando na internet, né? Por causa de política, né? Esculhambando os candidatos do outro, tá certo? Os judeus estão 24 horas orando, irmão. Você acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tudo bem que daqui para Israel há uma diferença de 5 horas, né? Há uma diferença de horário de 5 horas. Por exemplo, vai dar 9 horas da noite lá já é 10, 11, 12, 1, 2 horas da madrugada lá. Mas se nós entrarmos agora num site, tem um site, eu até coloquei o link do site, que transmite 24 horas online a oração feita no Muro das Lamentações, lá no Muro Legítimo, não é nesse aqui, né? No Muro Legítimo, lá em Israel. E se você entrar nesse site agora, lógico que agora você não pode entrar, viu, irmão? Não pode entrar. Já que você não pode entrar, agora você vai entrar quando chegar em casa. Mas se você pudesse entrar agora, você ia ver que 2 horas da madrugada tem uma multidão no muro orando. Uma multidão orando. Eles oram 24 horas. Então, muita gente critica os judeus, mas nós cristãos, nós não oramos como os judeus oram. Nós não oramos como os judeus oram. Então, nós que somos conhecedores da verdade, nós que temos o Espírito Santo da revelação, nós entendemos coisas que nem os judeus entendem, como essa questão do caparote ser um ato profético que nos leva ao ato sacrificial de Cristo. Eles não entendem isso. Porém, nós não oramos como eles oram. Nós não buscamos a Deus como eles buscam. Eles 24 horas estão com a Bíblia na mão, a Torá. Eles entram dentro dos ônibus. Eu vou filmar isso lá, mostrar para vocês. Vou tirar foto, vou mandar para vocês. Eles entram dentro do ônibus, é a mãozinha segurando no ferro aqui, ó. A Bíbliazinha na mão e eles leem. Interessante quem consegue ler. Eu não consigo. Paulo lê a letra tudinho. Tá, ou eu paro para ler ou eu balanço, tudo doido. Eu não sei como é que eles balançam e leem ao mesmo tempo. Toda hora, irmão, eles estão com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, seja dentro do ônibus, seja na rua, seja onde for. Aqui, meu irmão, é uma luta para o cristão trazer a Bíblia para a igreja. Se eu pedir para levantar a Bíblia aqui, vai ser uma vergonha. Muitos vão ficar levantando o celular. Não sei. Aí levanta o celular. Uma vergonha. Lá 24 horas aquele povo adora, aquele povo ora, aquele povo lê a Bíblia. Nós precisamos aprender com eles. É lógico que eles não são perfeitos. É lógico que tem coisas que eles fazem que nós não fazemos, que é bom. Por exemplo, o judeu bebe bebida alcoólica, nós não bebemos. Isso é bom. O judeu fuma, nós não fumamos. Isso é bom. Mas tem coisas que eles fazem e que nós não fazemos, que é ler a Bíblia constantemente, que é orar constantemente, que é jejuar constantemente, adorar constantemente. E nós precisamos aprender isso. Isso é um costume saudável, um costume que vai edificar a sua vida espiritual. Nós estamos com um
meu dia. Está vindo só a pastora Jeane e mais 2 pessoas, 3 pessoas. Uma oração dessa que era uma das mais fortes que tinha na igreja. Antes da gente começar a orar às 6 horas da manhã, essa oração de meio-dia dava 20 pessoas, 30 pessoas. Meio-dia, no sol quente, um monte de aluno vinha fardadinho, com a farda do colégio, a mochila com livro, botava o livro aqui e vinha orar, a coisa mais linda. Agora a oração do meu dia está dando 2, 3 pessoas. Vergonha, vergonha. Um povo que vive sendo perseguido pelo diabo, um povo que vive passando luta, tribulação, é problema no casamento, é problema financeiro, é problema de saúde, é problema em todo canto. Era para nós vivermos de joelhos. Era para a gente viver com a cara no pó, clamando a misericórdia do Senhor. Mas, no entanto, muitas pessoas deixam de estar na casa do Senhor orando para estar fazendo bobagens por aí, perdendo tempo com coisas sem importância. A oração das 6 horas, graças a Deus, está perseverando, mas tem diminuído também a quantidade de pessoas. E a oração das 5 horas também tem diminuído. Tem diminuído. Eu já falei com o Jonas, a oração de 5 horas da tarde não pode parar. Não pode parar. Se o Jonas não puder vir, avise que a gente escala outra pessoa. Mas a oração não pode parar. Da mesma maneira que a palavra do Senhor diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, a oração não pode cessar nessa igreja, porque no dia em que a oração parar, o diabo nos destruirá. O diabo odeia essa igreja. Essa igreja está revolucionando Calcaia. Essa igreja está mudando a história desse território e dos territórios aonde as células estão. E o diabo nos odeia. 24 horas ele planeja nos destruir. E se nós pararmos de orar, nós vamos ser alvos fáceis para ele. Então, amados, eu quero citar aqui algumas coisas. O tempo já está acabando, eu não vou poder me aprofundar, mas eu quero citar algumas coisas no qual podemos aprender com o judaísmo e também com o Yom Kippur, o dia do arrependimento. Primeiro, estabelecermos um tempo para refletirmos com Deus acerca dos nossos pecados e a necessidade de nos arrependermos e deixar que este tempo seja oportuno para isso. Eles passam 10 dias em reflexão profunda pelos seus pecados. 10 dias. Em 10 dias os judeus não comem. Em 10 dias os judeus só oram e pedem perdão. 10 dias. Eles fazem reflexão sobre os seus pecados. Eles começam a fazer um exame de suas vidas. Aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Nós não entendemos de onde veio esse texto, mas Paulo citou esse texto baseado no Yom Kippur, no dia do perdão. Ele disse assim, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Examine-se pois o homem, ou seja, faça uma reflexão sobre os seus pecados, faça uma autoanálise sobre a sua vida de pecado, busque a Deus e peça do Senhor a misericórdia pelos seus pecados. Isso é algo que o judeu faz, mas que o cristão não leva a sério. O cristão peca, Deus é bom, Deus é amor. O cristão peca, Deus não vai levar em consideração isso. Deus sabe todas as coisas, né? É a desculpa do cristão relapso, do cristão negligente, né? Deus sabe todas as coisas. Aí ele peca, Deus sabe todas as coisas. Aí ele fala mal do outro, Senhor, tu sabe todas as coisas. Não, irmão, ele não sabe como é que você, diante de tanto amor e diante de tanta graça, é tão rebelde e tão desobediente. Ele não sabe, ele não consegue entender. Como é que diante de tanto amor, a pessoa pode retribuir o meu amor com tanta desobediência? Como é que uma pessoa diante de tanta graça, diante de tanta misericórdia, de tantas oportunidades que eu dou para essa pessoa, ela me retribui, ela me agradece com rebeldia, com teimosia?
droga, por bebida alcoólica, me trocando por prostituição. Ele não entende isso. Ele não entende por quê? Porque na cabeça de Deus, Ele acredita que o que Ele fez e o que Ele faz por nós todo dia é motivo de sobra para a gente viver de joelhos dobrados, dizendo: obrigado, meu Pai, muito obrigado por tudo, Deus, Tu és maravilhoso. E na verdade é mesmo, e na verdade é motivo de sobra. Se nós valorizássemos o que Deus tem feito por nós, nós não pecaríamos contra Deus. Nós temeríamos até abrir a boca para falar qualquer coisa que não fosse para a glória de Deus, porque ninguém fez por nós o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Do que era que o autor estava falando? Yom Kippur. O autor de Atos dos Apóstolos estava falando de Yom Kippur, de caparote. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Só existe uma maneira do pecado ser apagado, só existe uma maneira do pecado ser perdoado, é através de um arrependimento sincero, através de uma confissão de pecados. Você não vai confessar o teu pecado para o teu líder de célula, nem para o apóstolo. Você vai confessar diretamente para Deus. Você não precisa ir para confessionários, se ajoelhar diante de um sacerdote para confessar os teus pecados. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo deu um grito lá naquela cruz, dizendo: está consumado, o véu do templo que nos separava de Deus foi rasgado do alto a baixo, e a partir daquele dia, qualquer um de nós tem livre acesso até o trono de Deus. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Aleluia! Você tem acesso ao trono do Rei do Universo. Você tem acesso à sala do trono. Você não precisa marcar hora. Você não precisa de uma senha. Ei! Vai agora na Inglaterra. Pega o avião, vai lá agora. E pede para falar com a Rainha Elizabeth, para ver se eles deixam. Olha lá. Ei, eu viajei do Brasil para cá, 11 horas de voo. Eu quero conversar com a Rainha Elizabeth. Abre o portão para mim entrar. Vai lá para ver se eles deixam eu entrar. Eles pegam e te dão um chute, tu volta para o Brasil voando. Aí no Brasil. Mas para falar com o Rei do Universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tu só precisa dobrar o joelho na presença dele. Aplauda o Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, irmão. Para um judeu ter acesso ao Santo dos Santos, ele só podia uma vez por ano, e através de um substituto. Ele mesmo não podia ir lá. Se ele entrasse no Santo dos Santos, ele morria na mesma hora. Era necessário que o sumo sacerdote o representasse. Faz um favor para mim, sumo sacerdote. Leva aqui a sua oferta de sacrifício e apresenta lá no Santo dos Santos ao meu Deus. Suplica a Ele por perdão pelos meus pecados. Vai lá. E o sumo sacerdote ia. E para o sumo sacerdote entrar, primeiro ele tinha que se purificar dos pecados dele, porque senão ele mesmo morria lá. Escute, o sumo sacerdote, ele tinha na sua roupa pequenas sinetas, os sininhos costurados na aba do seu vestido, para que enquanto ele estivesse andando lá dentro do Santo dos Santos, os sacerdotes auxiliares, os levitas, pudessem escutar
tocando. Se os sininhos parassem de tocar, eles gritavam pelo nome dele, e ele não respondesse, é porque ele tinha morrido lá dentro, diante do Senhor, porque ele não estava lá totalmente purificado, e Deus matava ele lá no Santo dos Santos. Eles amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote, para que quando ele morresse lá, eles puxassem ele para fora pela corda, porque ninguém podia entrar lá, só o próximo sumo sacerdote no ano que vem. Era uma burocracia imensa para entrar diante do trono de Deus, para entrar diante do lugar sagrado. E hoje você tem acesso livre. Hoje você não precisa de nenhum sumo sacerdote, porque Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, já está lá intercedendo por nós. Hoje você não precisa de nenhum ritual. Por quê? Porque Jesus já fez lá na cruz o ritual necessário para você alcançar o perdão. Porém, muitos cristãos brincam, blasfemam diante do Santo dos Santos. Muitos cristãos, diante da palavra de Deus, brincam no celular, porque não conhecem o Deus da Bíblia, não conhecem a Bíblia Sagrada. Porque se nós hoje estivéssemos vivendo na época da lei, essas pessoas morreriam aí mesmo, sentadas nas suas cadeiras. Pessoas que vêm para a igreja e ficam conversando na hora da pregação, não conhecem o Deus de Israel. Você não conhece Deus, você só ouviu falar dele. Você não sabe quem é Jesus Cristo. Você assistiu um filmezinho merreca, um filmezinho vagabundo na televisão e acha que sabe tudo sobre Jesus. Você não conhece Jesus, porque se você conhecesse Jesus, você estaria aqui temendo e tremendo diante dele. Os anjos do Senhor cobrem o rosto diante do Senhor. A Bíblia diz que existe uma categoria de anjos chamados serafins. Eles têm 6 asas, 2 eles voam, 2 eles cobrem os rostos, e 2 eles cobrem os pés. Eles não ousam, eles não se atrevem a olhar na face do Senhor. Anjos sagrados, santos, separados para a adoração a Deus. 24 horas eles louvam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os crentes vêm para a casa de Deus e ficam brincando no celular. Os crentes vêm para a casa de Deus e ficam conversando na hora da palavra. Os crentes vêm para a casa de Deus sem o menor temor e respeito à presença sagrada de Deus que está aqui nesse lugar. Porque ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Como você tem se apresentado diante dele? De que maneira você tem vindo para a presença dele? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pessoas que vêm nuas para a presença de Deus, nuas no coração, nuas na alma e nuas nas vestes. Mulheres que vêm para a casa do Senhor vestidas como verdadeiras meretrizes, popularmente conhecido como piriguetes. Isso é um desrespeito diante do Santo dos Santos. Você está diante do Deus Santo. Honre a presença desse Deus. Homens que vêm para a casa do Senhor como se fossem jogar bola, como se fossem tomar banho de praia. Honre a presença do Deus Santo. Vocês não conhecem Deus, e é por isso que vocês não alcançam as bênçãos de Deus na vida de vocês. É por isso que as orações de vocês não sobem, por causa de atitudes como essa. A palavra do Senhor diz, aleluia, em 1 Pedro capítulo 6 versículo 7, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7,
A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Durante esse tempo sagrado, esse tempo separado para o arrependimento, você deve começar seus dias com uma oração de confissão de pecados e com jejum. Hoje era um dia para que todo o povo de Deus estivesse em jejum, humilhando-se diante da potente mão do Senhor, para que Ele, por sua graça, vos exalte, para que Ele possa perdoar os seus pecados, para que Ele possa sarar as vossas feridas, restaurar e restituir aquilo que o diabo tem destruído e roubado de vocês. Deus ama cada um de vocês. Deus, Ele tem misericórdia de nós, mas nós precisamos nos colocar diante dele como filhos amados, filhos que honram e respeitam o seu pai. Talvez você não saiba o que é isso, porque você não tem pai, ou se tem pai, você não respeita seu pai. Talvez o seu pai não se dá respeito, talvez o seu pai é um alcoólatra, talvez o seu pai é um homem bruto, ignorante, talvez o seu pai é um viciado em droga, um prostituto, e você não sabe o que é honrar um pai. Por isso que você entra na casa de Deus da maneira que você entra. Mas você tem que compreender uma coisa, escute: você está diante do verdadeiro pai, do pai de todas as almas da terra, e daquele pai misericordioso que todos os dias livra você da morte. Todo dia o diabo arma uma armadilha para te matar. Todo dia o diabo elabora um projeto infernal para destruir a tua vida, e Deus coloca a mão e impede você de morrer. Todo dia. Ontem eu estava pensando sobre isso, e eu estava calculando as vezes que Deus me livrou da morte. Foram muitas, meu irmão. Foram muitas. Pessoas que me chamaram para ir para lugares, eu estava super afim de ir, e de repente algo aconteceu e eu não pude ir. Eu fiquei furioso com Deus, mas naquele dia era o dia da minha morte, e Deus não deixou eu ir para aquele lugar. No meu último carnaval, eu viajei para Aracati, e lá em Aracati eu bebi tanto que eu fiquei passando mal. Quem me socorreu foi o bispo Cristiano. Eu fiquei passando mal, agonizando, e o meu projeto, o meu propósito era passar os 4 dias bebendo. Eu ia morrer de coma alcoólico, mas naquele dia Deus me livrou. O bispo Cristiano me colocou dentro do ônibus, me trouxe de volta para casa. Eu praticamente desmaiava, tudo que eu comia eu botava para fora. Quando eu cheguei aqui na Bezerra de Menezes, em frente àquela fábrica de castanha Sione, eu acordei sem sentir nada. Até parece que eu nem tinha ido para carnaval, até parece que eu não tinha bebido nada. Eu acordei como eu estou agora, normal, lúcido, tranquilo. E Deus falou comigo naquele dia dizendo: eu não te criei para isso. E daquele dia em diante eu decidi voltar para Jesus. Eu decidi voltar para a presença do meu Deus. E hoje eu estou aqui no altar pregando a palavra dele, porque foi para isso que ele me criou. Aleluia! Quantas vezes o diabo preparou uma cilada para te matar? Talvez hoje, talvez ontem, e o Senhor te impediu e você nem sabe. O Senhor te livrou da morte e você nem sabe. E você hoje não agradeceu a Ele em nenhum momento. Você hoje não parou nem um minuto sequer para falar com Ele, para pegar o livro sagrado e te alimentar da palavra dele. Nessa noite, Yom Kippur, noite do perdão, o Senhor te chama a se humilhar diante dele, para que ele possa perdoar os teus pecados. Nessa noite, noite do caparote, da expiação de pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer te lavar com o sangue dele,
e te cobrir com o manto da misericórdia, para que tu saia daqui purificado de todos os pecados e que tu entenda que tu tem um Deus poderoso que te ama, tu tem um Pai. Você não pode viver nessa terra como se você não tivesse ninguém a quem prestar contas. Você não pode viver nessa terra como um filho sem pai, um homem e uma mulher sem lei. Você tem um Pai poderoso e você deve a Ele compromisso, responsabilidade. Você deve a Ele prestação de contas. Todo dia você tem que acordar de manhã e dizer: obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Todo dia você tem que acordar de manhã e dizer: Senhor, eu coloco a minha vida e a vida da minha família em tuas mãos. Cuida de mim, meu Pai. Quando você voltar para casa, você tem que dizer: meu Pai, muito obrigado pelos livramentos de morte. Obrigado porque eu cheguei são e salvo na minha casa. Aprenda a agradecer a Deus, aprenda a se humilhar diante da mão poderosa dele, e você vai ver como vai chover prosperidade na sua vida. Você vai ver como as bênçãos do Senhor vão cair sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, como se fosse cachoeira, e você vai viver o melhor tempo da sua vida a partir de então. Quem recebe, diga amém e aplauda ao Senhor. Fique em nome de Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu quero convidar você para vir diante do altar do Senhor. Venha com o coração quebrantado e o espírito contrito. Venha desejoso de se humilhar diante da mão do Senhor. Não deixe o seu material, não deixe nada de valor nas cadeiras, amém? Não deixe celular na cadeira, nada de valor na cadeira. Venha com o coração quebrantado. Venha contrito. Venha. Eu preciso de uns 12 aqui em cima. Pastor Wellington, os 12 aí, Freitas, vem aqui em cima do altar, por favor. Uns 4, 12 aí, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Imagine que você está agora em Jerusalém. Imagine que você está diante do altar do Senhor. Isso, empilhe as cadeiras aí, por favor. Isso, me ajude. 4:12 aqui em cima do altar. Feche seus olhos. Viaje comigo para Jerusalém. Viaje comigo agora. Feche seus olhos. Viaje em espírito para Jerusalém. Imagine que você está diante do altar do Senhor, do Santo dos Santos. É noite de Yom Kippur. É noite da purificação dos pecados. E você vai agora apresentar diante do Senhor todos os teus pecados. Você vai apresentar ao Senhor agora todos os seus pecados. Você vai colocar todos os teus pecados sobre Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você confesse todos os seus pecados. Não precisa você falar alto, só com a mente. Você vai fechar os seus olhos e vai começar a falar para o Senhor de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você pensou, falou, tudo que você fez e você sabe que entristeceu o coração de Deus. Você sabe que feriu o coração de Deus, magoou Deus, ofendeu a santidade de Deus. Confesse a Ele nessa noite. Confesse. Não tenha cerimônia, fale tudo para Ele. Não adianta você confessar o atacado. Tem pessoas que pecam no varejo e quer confessar no atacado. Como é isso, apóstolo? Tem pessoas que pecam um pecado de cada vez, mas quando vai pedir perdão, diz para Deus: Senhor, me perdoe por todos os meus pecados. Não, Senhor. Você pecou no varejo, você vai pedir perdão no varejo. Você vai pedir perdão por cada pecado que você se lembrar. Comece agora a puxar na memória. O Espírito de Deus vai te ajudar. Puxe na memória cada momento que você pecou, com palavras, com pensamentos, com atitudes, e comece a confessar diante do altar do Senhor. Se humilhe diante da poderosa mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Comece a confessar os seus pecados.
gosto é aqueles que eu não me lembro. Quando você terminar de confessar todos os que você se lembra, você vai começar a dizer agora: Espírito Santo, esse pecado que eu cometi e não lembro, eu te peço que o Senhor me perdoe. E você não vai deixar nenhum pecado de fora, você não vai deixar nenhum pecado sem ser arrependido, sem ser confessado e pedido perdão, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Pode orar, pode orar, pode orar. Confessa os seus pecados. Confessa. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir.